Oi, pessoal. Hoje vamos resolver o problema fechadura, que é o 2449 do Bcrowd. Ele é da OBI de 2014. O desafio é bem tranquilo, na real. É um problema simples de entender, mas tem algumas coisas que a gente tem que observar antes de resolver ele. Ele fala de uma fechadura aí de um cara chamado Joãozinho. Ele quer saber a menor quantidade de movimentos para qual você vai ter pinos ali, né, da fechadura. Os pinos são esses caras que estão aqui na entrada. Então eles têm uma altura, e aí você tem uma altura alvo, que você quer colocar esses pinos nessa altura alvo, que nesse caso aqui é 50, né, nesse primeiro caso de teste. Então, você vai mexer aí nesses pinos da fechadura com o objetivo de tornar todo mundo igual à altura alvo, e ele quer saber a menor quantidade de movimentos e cada movimento consiste em escolher dois pinos consecutivos da fechadura e aumentar ou diminuir a altura dos dois pinos em 1 milímetro. Todo mundo aqui tem unidade de milímetro, né? Então, tá tranquilo. Então, quando todos os pinos estiverem igual à altura M, a fechadura é desbloqueada. Aí ele fala um pouquinho aqui, né, na entrada da N inteiros, e M, que representa a altura em que eles devem ficar para a fechadura ser desbloqueada. Então, e depois ele te dá os N inteiros, né? Cada NI correspondente aos pinos da fechadura. E no final só precisa imprimir um inteiro, que é a quantidade mínima de movimentos, para desbloquear a fechadura. Muita gente pode se assustar quando vê quantidade mínima de movimentos, porque quando se fala em minimizar ou maximizar alguma coisa, envolvem outras técnicas mais complicadas. Mas nesse caso aqui em específico, é bem tranquilo por conta de algumas coisas. Primeiro, a operação de mover dois pinos consecutivos já dá a ideia pra gente de que a gente vai ter que usar uma espécie de dois ponteiros aí para poder estar controlando as operações que vão acontecer em dois pinos simultaneamente. E a segunda coisa note que o problema nunca fala em nenhum momento em que vai existir um resultado impossível. Apesar de que existem resultados que são impossíveis de mexer nessa fechadura aí para desbloquear. Mas, nesse problema em específico aqui, em nenhum momento ele menciona que uma entrada que ele vai enviar aí será impossível de ser solucionada. Então, se existisse, ele provavelmente ia colocar aqui, se for impossível, imprima -1, ou imprima um caractere aleatório aí, ou uma string, mas ele te pede a quantidade mínima de movimentos para desbloquear a fechadura. Então, a gente tem que supor que é possível resolver. E sem isso, a gente poderia acabar se confundindo e tomando um caminho muito mais difícil de construir essa solução, porque antes de tentar solucionar, a gente deveria ver se é possível ou não solucionar utilizando esse método, porque o método diz que a gente só pode mover dois pinos consecutivos. Então, a ideia que a gente vai usar é essa aqui. Suponha que esse histograma aqui meio invertido é, é a nossa fechadura, os pinos, né? E aqui essa linha é o M. Então tem alguns caras acima, tem um cara que já está resolvido e tem outros que estão é, para baixo aqui do M. Então a gente quer que todo mundo fique nessa altura. E, como o problema diz, a gente vai sempre mover dois pinos consecutivos. Então é como se a gente viesse aqui e só fosse mover tipo esse pino aqui e esse pino aqui ao mesmo tempo. E a gente pode tanto aumentar quanto abaixar eles. A ideia é que, dados os dois pinos, vamos sempre tentar resolver o cara que está mais à esquerda. Então, a gente vai calcular a distância desse cara até o M, que a gente quer, e aí a gente vai mover ele para cá, né? Então, a nova altura dele vai ser até o M aqui. E aí, esse cara está resolvido. Só que, como a gente fez isso aqui nele, esse cara que é o próximo pino, ele provavelmente vai estar aqui para baixo, né? Então, ele vai estar assim. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai andar com os dois ponteiros, né? Ele vai ficar um aqui agora e o outro aqui. E esse daqui eu vou começar a mexer agora, mas toda vez que eu mover os ponteiros, eu vou sempre tentar resolver o problema mais à esquerda, né? O ponteiro da esquerda. Então, eu vou diminuir essa distância aqui, né? Que falta para esse cara que eu já mudei uma vez por conta desse primeiro aqui. Então, eu preciso tirar essa distância aqui que eu coloquei e normalizar ela para ela ficar na altura M aqui, que é a altura que resolve o problema. Só que ao fazer isso, novamente, esse cara aqui também ele vai
diminuir o tamanho dele. Então ele perde essa parte do que eu estou marcando, ele vai ficar dessa altura. E aí isso vai seguindo e tal. Como eu falei, o mais importante é que, por mais que não esteja claro ali, mas se vocês lerem com atenção e perceberem, em nenhum momento ele fala que existe uma instância que o problema é impossível de resolver. Porque provavelmente, se vocês pensarem um pouco aí sobre como está essa configuração do problema, existem casos que vocês podem tentar fazer na mão aí que não resolve, que são impossíveis de resolver nesse método de mexer dois ponteiros. Porque aí pode ser que chegue aqui no final, você ajustou todo mundo aqui, que estava aqui para trás, para M, e aí faltou só esse cara aqui, que ele precisava, né, tipo, percorrer isso tudo aqui para vir aqui para M. Porém, o problema te bloqueia e diz que você só pode mover dois pinos consecutivos, né, e simultaneamente. Então, nesse caso aqui, para eu solucionar o último cara, eu precisaria bagunçar os outros, então seria impossível de resolver. Mas, ok. Dadas as coisas que a gente assumiu por conta da leitura do problema e dada essa ideia de solução, isso soluciona no menor número de casos, porque eu estou garantindo que para esse cara aqui eu estou escolhendo o menor número de casos de passos para poder resolver ele. E não existe uma quantidade menor. Se eu tentasse de outra forma, eu estaria aumentando a quantidade de passos de resolver isso. Mas ele só pode se mover se eu mover o de cá. Então, eu faço isso de fato. Porque ele é o cara mais à esquerda, não tem ninguém à esquerda dele. Então, eu só posso mover ele movendo o próximo cara. E como existe essa condição de dependência entre dois pinos consecutivos, se eu fizer isso resolvendo sempre o mais à esquerda, ou analogamente resolvendo sempre o mais à direita, eu estou minimizando e estou sempre quebrando em problemas menores, né? Reduzindo a instância do meu problema. Porque a partir do momento que eu resolvi esse cara mais à esquerda, o meu problema agora é para n menos um pinos com essa configuração diferente aí. Então agora eu vou resolver esse, aí depois que eu resolvo esse, que ele fica aqui na altura, vou colocar outra, que ele fica aqui na altura certa. Agora são n menos 2 pinos, então eu posso olhar só para quem está aqui, começando desse cara aqui que eu marquei em laranja. E assim por diante, né? Então eu vou sempre diminuindo um pino que vai ficar resolvido e vou olhando para os caras que sobraram. Até no final, quando eu tiver dois pinos, que eu vou ajustar para o tamanho M e vai resolver o problema. Então, é uma ideia bem tranquila. É, a solução também é bem simples. Eu tenho ela aqui já pronta porque é um código pequeno e tal. A gente só lê os dados aqui, N e M, N é a quantidade de elementos e M é a altura alvo dos pinos. Então, começo com a resposta zero, admitindo que, tipo, o melhor caso seria não faço movimento nenhum porque todos os pinos já estão na altura M. E eu inicializo dois ponteiros aqui, né? No caso, duas variáveis. Uma que vai estar na posição zero e outra que vai estar na posição 1 do meu vetor. Se a posição 1 não existir, ele nem entra nesse loop aqui, nesse while. E aí a resposta é simplesmente zero. Mas na verdade, não seria zero. Seria zero porque seria impossível. Então, esse caso nem existe no problema. Que aí seria o caso que só tem um pino, eu tenho que colocar ele na altura M, mas eu só posso mexer dois pinos consecutivos. Então, é impossível existir só um pino no problema, pela própria restrição do enunciado. Então, qual é a ideia aqui? Se enquanto R é menor que N, porque R é o meu pino mais à direita, se ele chegou na última posição, ele vai estar a um passo de acabar o problema, né? Ele está na última posição mais à direita, consertou os dois últimos pinos e andou mais uma posição, ele estourou o limite ali do tamanho do meu vetor e aí encerra o loop. Então, se a L, que é o cara mais à esquerda, seria tipo, considerando aqui dois ponteiros, você tem um cara aqui, outro cara aqui, esse aqui é o L e esse aqui é o meu R. É L e R de left e right, só para ficar claro. E aí eles vão andando juntos, né? Se eu tava aqui LR, na próxima iteração, esse cara aqui é o L e o próximo cara aqui seria o L. Então, eles vão andando juntos. E é justamente essa a ideia. Eu vejo se a L já está na altura M. Se tá, eu só ando com os dois ponteiros, né? Se não está, eu coloco uma variável auxiliar aqui e ela vai pegar a distância que a L está de M. Ou seja, quanto que eu preciso
fazer de movimentos para que a L chegue em M. Aí eu atualizo aqui o AL, nem precisava fazer isso, mas estou fazendo aqui. E a resposta é acrescida do valor absoluto da variável auxiliar, que é a quantidade de passos, de movimentos que eu gastei, né, para corrigir o AL. E eu atualizo também o AR, que é o cara mais à direita, porque eu estou mexendo em dois ao mesmo tempo, então eu atualizo o cara mais à direita. E, por fim, eu ando os dois ponteiros simultaneamente. E isso resolve o problema. Só isso. No final é só imprimir a resposta. Então, não é um problema tão longo nem tão complicado de escrever o código, mas é um problema que exige a parte da interpretação aí. Vou mostrar para vocês que se tirar esse cara aqui, você vai ter que até corrigir isso aqui, vai ter isso, e se eu tirar esse cara, vai funcionar do mesmo jeito, porque eu nunca mais olho para aquele L. Prontinho, accepted. E só para deixar claro, a única coisa que eu comentei foi isso aqui, antes de submeter, porque aqui é para múltiplos casos de teste e eu estava testando antes os dois casos de teste do problema de uma vez só. E é isso.